Boa noite a todos. Ou a todos. Bom, inicialmente eu vou exibir aqui para vocês, né, para vocês não ficarem tão preocupados em relação à entrega das atividades, tá? Porque eu vi lá no grupo que tinha uma discussão em relação a que apareceu algumas mensagens, que alguns de vocês ficaram em dúvida se de fato foi enviado ou não. Tá, então tá aqui o Classroom, né? Então aqui é onde aparecem os que entregaram, né? Então em ordem alfabética, entre aspas, né? Se vocês colocam o nome de vocês, né? Às vezes colocam um ou outro coloca nome fictício, né? Aí fica na ordem do fictício. Então vocês estão vendo aí quem foi que entregou, né? Então toda essa galera que está aí, que vocês estão vendo, é que de fato chegou para mim o documento. Então, por exemplo, o que eu tinha visto que estava com dúvida na discussão, pelo menos que eu tinha visto, foi o Gabriel, né? Tá aqui, ó, chegou para mim, tá? Eu acho que o outro foi, acho que foi o Natan. Cadê o dele? Não estou vendo aqui. Tá aqui. Porque o Natan é o segundo nome. Então também chegou, tá? Sem problema nenhum. De antemão, aproveitando o ensejo aqui, eu só vou dizer, aqui dá para ver, bem, assim, fica bem pequenininho, mas dá para perceber, né, como foi feito. E eu já vou avisando aqui, tem 3 casos aqui, né? Vocês estão vendo aqui essa espécie de setinha aí, né? Significa que esses arquivos foram zipados. E eu já tive problemas em turmas anteriores em relação a arquivos zipados. Então, assim, eu vou ver se o do Natan também está zipado. Então, eu vou ver se não dá problema, né? Quando exibe assim, exibe o texto, é porque não tem problema nenhum. Eu vou abrir e vou ler perfeitamente. Quando está zipado, né? Aqui, daqui para baixo, não foi entregue. Quando está zipado, às vezes não abre. Né? Às vezes dá um problema né, repito, né? Semestre passado eu tive um problema com um aluno que o arquivo dele não abriu, ele teve que reenviar, né, sem ser zipado, né, teve que enviar em PDF. Mas é o que eu disse, né, eu vou, da maneira como eu exibi, nenhum foi aberto, né, ou seja, eu não corrigi nenhum. Então eu vou começar a corrigir depois, né, que a gente fizer a discussão aqui. Ok. Então, a partir de agora, como a gente vai fazer a discussão aqui né, eu vou fazer aqui a resolução das questões, então significa que não tem mais validade entregar, porque o sistema, lá, o Classroom, ele permite que você envie com atraso. Você pode enviar a qualquer momento, inclusive, mas aí eu já não aceito mais, porque já está, né, a gente já está fazendo a discussão a partir de agora, então não tem mais validade, né, também não faz sentido vocês responderem e me entregarem, mesmo valendo menos. Né? Mas enfim, então vamos aqui à discussão.
Vamos à resolução. Então, essa questão, primeiro, né, eu sei que muitos também me perguntaram essa questão da redação. Então, a redação é a nossa maneira de comunicação, né? Eu, quando estou, sei lá, ou explicando ou fazendo a resolução de vocês, eu não preciso redigir um texto com tudo que eu estou falando, que de fato é uma comunicação que está ocorrendo, né? Eu estou falando, né, e exibindo aqui as principais informações através de alguns programinhas, né? Que é esse que vocês estão vendo, né? Que eu digitei e gerei aqui o arquivo, e esse, a nossa lousa, né, virtual. Porém, o retorno por parte de vocês, eu não sei o que vocês pensam. Então, se vocês colocam a resposta a nível de gabarito só as contas, então, de fato, eu não tenho como saber, né, o que está dentro da sua cabeça, né, o que você está pensando. Né? Porque uma coisa é você ver a conta, copiar a conta, né? Isso não tem assim, mérito. Vocês podem se juntar, resolver, né, sem problema nenhum. Né? Tem rede social, vocês têm WhatsApp entre vocês, entre alguns, né? Ou entre todos, assim, não sei. Então, assim, não faz muito sentido assim, só exigir as contas, né? Que, sei lá, o que o grupo fizer, aí um pode não estar enxergando nada, não estar entendendo nada. E o que ele está me enviando, na verdade, é uma falsidade, né? Em relação ao que está dentro da cabeça dele. Então, o texto é como, né? Vocês vão tentar me falar com as suas palavras, né? Como vocês resolveram, né? Sei lá. Então, isso é um exercício para vocês, né? E para mim é a maneira de eu visualizar, né? Como vocês estão enxergando a informação, né? Que vocês, né? Vendo as aulas, né? Discutindo entre vocês ou não, né? Sei lá, como vocês enxergam. Ok. Na minha concepção, o ideal é que depois de, sei lá, esse curso é de 60 horas, eu acho que todo curso era para ter 30 horas a mais. Né? Eu sei que é um pouco utópico o que eu estou falando, mas é a minha concepção. E essas 30 horas a gente ia procurar produzir, né? Ou, sei lá, procurar uma aplicação, né? Interdisciplinarizar, né? Sei lá, algo do tipo, né? Tipo assim, ó, na outra disciplina eu estou pagando, sei lá, computação, sei lá, 3D, sei lá, alguma coisa aí, alguma programação que gere figuras em 3D. Então a gente ia procurar, né, aplicar esses conhecimentos lá. Então iríamos montar uma espécie de artigo, né, faríamos uma revista só, exclusivamente para a turma, e a turma publicaria, né, cada um o seu trabalho, né, pode ser em grupo, inclusive. Quer dizer que esse é o... Eu sei que é um treinamento acadêmico, né, nem todos vão seguir, mas é um bom exercício de forma geral, né, porque se você vai trabalhar em empresa, né, pode ser que lá tenha relatórios, né, e é um treino, né, essa questão de escrever e publicar, eu acho que é uma coisa interessante, né, de forma geral. Mas enfim, né, então vamos seguir aqui a resolução desses exercícios. Tá, então, a primeira questão, eu considerei as duas retas, R1 e R2, né, cada um com suas equações. Uma está escrita como um único par, né, onde tem funções vetoriais em cada coordenada, e o outro está escrito, né, exibindo um ponto conhecido e um vetor direção, né, no caso R2. O R1 depende do parâmetro T, o R2 depende do parâmetro S. Não necessariamente o tempo de geração dos pontos de R1 é o mesmo tempo de, de como é gerado os pontos de R2. Né? Na geometria entra alguns conceitos físicos. Né? Na verdade, física é geometria. Né? Nesse sentido, né? Esse T, eu posso interpretar esse T como uma velocidade, inclusive. Né? Tem um ponto de partida, tem um vetor, né, que a cada unidade de tempo
a distância desse ponto para esse, né, são as unidades que serão acrescidas. Na verdade, o tamanho desse vetor, né, é a unidade de métrica que é adicionada a cada tempo, né, no deslocamento dos pontos, em linha reta. Aí a primeira coisa, ele quer saber a posição entre as retas. E para saber a posição entre as retas, primeiro eu tenho que ver se tem interseção ou não. Quer dizer, é um ponto de partida, é isso que eu estou falando, mas não precisa seguir a ordem do que eu estou falando. E segundo, olhar os vetores de direção, né? Na verdade, o contrário é mais interessante. Então, porque olhando o vetor de direção, já dá para saber se eles são concorrentes, né? Quer dizer, se são diferentes ou iguais, né? Aí, se forem diferentes, eles acabam entrando no caso da concorrência ou reversão. E se eles forem múltiplos, o diferente é nesse sentido, né? Eles não são múltiplos. E se eles forem múltiplos, aí entramos nos casos em que ou eles são paralelos ou eles são coincidentes. Então, vamos observar, vamos colocar aqui o R1 de T. Deixa eu só pegar as equações dela. A primeira é 1 menos 2T, 2 menos 2T e 1 menos 2T. E o R2 de S, 2, 4, 3, né? E 5, 5, 2. Não é 3, 4, 3, mas já já eu confiro. É 3, 4, 3. Ok. Então, essa primeira reta eu posso escrever no formato da segunda, né? E para isso, basta eu exibir um ponto com os números que não dependem do t aqui, né? No caso, 1, 2, 1. E os números que estão acompanhados do t, né? No caso, os que estão multiplicados. Né? Aqui, como todos recebem aqui o sinal de menos, né? Todos possuem o sinal de menos, eu posso colocar ele aqui fora. No caso, esse aqui vai ser 2, 2, 2. Então, o que dá para perceber? Que não existe nenhum número de tal maneira que, se eu multiplico esse número por k, né? Aqui é opcional essa questão do sinal, né? Que a direção para a gente, né, tomar essa primeira decisão, o sentido no caso, né, não importa, né? Pelo menos define o sentido. Esses dois vetores, tanto esse como esse que eu acabei de escrever, têm a mesma direção. Então, aqui eu não consigo, né? O K, ele vai ser 1 para a terceira coordenada e vai ter que ser diferente para as outras, né? No caso, sei lá, se eu for olhar essa coordenada e essa, meu K tem que ser 5 meios. Quer dizer, não gera o mesmo K, né? Ou seja, não há multiplicidade entre esses dois vetores, né? No caso, esses dois. Então, o que isso significa? Que R1 e R2, ou eles são concorrentes, ou eles são reversos. Então, R1 e R2 só podem ser concorrentes ou reversos.
como é que a gente vai saber se eles são concorrentes ou reversos? Aí eu vou ver se tem ponto em comum. E para observar isso, a gente vai fazer a igualdade aqui das expressões geradoras dos pontos. Né? Se eu consigo encontrar um S e um E, desculpe, um S e um T, de tal maneira que eu vou conseguir o mesmo ponto, pelo menos, quer dizer, tem que ter um ponto em comum para um certo S e um certo T, aí beleza, elas vão ser concorrentes. Se eu não conseguir, elas serão reversas. Tá, e como é que a gente faz isso? Né? Aí aqui vai aparecer um sisteminha. Isso aqui também a gente já viu, dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada, não é coisa de outro mundo. Ok. Então, escrevendo da forma vetorial, no caso, como o único vetor, né, onde suas coordenadas são funções vetoriais, a gente tem essa escrita aqui. Igualando as respectivas coordenadas, a gente vai chegar no seguinte sistema. 3 mais 5s é igual a menos 2t. 4 mais 5s é igual a 2 menos 2t. E 3 mais 2s vai ser igual a 1 menos 2t. Ok. Como é que a gente resolve isso? Né? Escolhe duas, acha os respectivos valores de S e T e substitui aqui na terceira. Né? Se der igual, né, os valores que eu encontrei é o que faz com que eu gere o mesmo ponto tanto para a reta 1 como para a reta 2. Caso contrário, elas serão reversas. Ok, então, resolvendo aqui o nosso sistema, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Tá, o sistema aqui a gente pode escolher qualquer uma delas, isolar uma variável e jogar na outra. Né? Então, sei lá, vamos pegar aqui a segunda. Vamos isolar, sei lá, o T, né, e jogar na anterior. Então, aqui vai ficar assim. Fazendo de uma forma. Na verdade, a gente pode fazer inclusive assim. Que inclusive é uma maneira mais rápida. Bom, como aqui tem menos 2t e menos 2t, então eu vou isolar só o menos 2t, né, da equação de baixo. No menos 2t da equação de cima, eu vou trocar pela expressão que vai, no caso, essa daqui. Né? Vou só ajeitar aqui 4 menos 2 dá 2, né, mais 5s. Isso é igual a menos 2t, tá? Então, esse aqui eu vou trocar aqui, ó, né, já que os dois são idênticos. Fazendo isso, a gente vai ficar com isso aqui. A gente vai ficar com 3 mais 5s igual a 1 mais, né? Que aqui eu vou trocar, inclusive, até o menos. Então, vai ficar mais 2 mais 5s. Aqui, o que eu obtive aqui é que o s é qualquer. Fala aí, José. Aqui no caso eu fiz um pouco diferente. Peguei a primeira linha com a terceira, sabe? Como a gente tem 1 menos 2t nessas duas linhas,
Eu peguei aquele 3 mais 5S igual a 2, não, igual a 3 mais 2S. Certo. Aí a gente pode tirar os 3 e fica 5S igual a 2S. Parece ser mais interessante. Porém, aqui eu não vou encontrar S, né? Na verdade, S vai ser qualquer um aqui. Aqui eu não vou Aí no caso encontrar. do que eu fiz, ficaria como se S fosse 0. Tá, tá. Então, aqui o S me girou a incógnita, ou seja, só está me falando que é verdadeiro, né? Quando isso aqui acontece, é verdade. Sim, mas ele não dá para encontrar nada, pelo menos a priori. Então, eu vou seguir um pouco, seguir a ideia, né? Que, acho que foi o José, isso. O José acabou de falar. Eu acho que dá para sair melhor, né? Então, a ideia dele é assim, ó, é bem mais simples, inclusive. Essas duas coisas são idênticas, né? No caso, eu vou pegar a primeira e terceira equações, né? Consequentemente, essas duas têm que ser também. Então, vai ficar 3 mais 5S igual a 3 mais 2S. Isso aqui significa que o 5S é igual a 2S. Tá. Quando é que essas duas coisas são idênticas? Quando a diferença dá zero. E quando é que a diferença dá zero? É quando 3S é zero, o produto de dois termos está dando zero, significa que, obrigatoriamente, um dos dois tem que ser zero. Então, aqui, isso aqui implica que o S é zero, como ele mesmo mencionou, né? Então, beleza. Encontrando esse valor para o S, né, que é um valor possível, é fácil encontrar um valor para o T. E o valor para o T, né, a gente vai ver aqui, por exemplo, jogando em qualquer uma, né, por exemplo, nessa última aqui, vai ficar aqui o 3. Né, isso aqui implica que o 3 mais zero, né, que é substituindo o S na terceira equação, vai ser igual a 1 menos 2t. E já dá para ver que isso aqui vai ser 2 igual a menos 2t, ou seja, t igual a menos 1. Então, tranquilo, eu consegui determinar aqui um valor para o S e um valor para o T, selecionando duas equações. O que eu tenho que averiguar agora? Se eu substituo esses valores aqui, se a minha equação for idêntica, então esses parâmetros aqui fazem com que eu consiga um mesmo ponto. Ok. Então, vamos substituir. Vai ficar assim, ó. 4 mais 5 vezes o S que a gente encontrou, que no caso é zero. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2 menos 2 vezes o menos 1. A parte esquerda aqui da nossa igualdade vai dar 4, igual, menos com menos aqui é mais, né? Quer dizer, deu verdadeiro, né? Para esse T e esse S aqui nessa equação central, né? Que não foi utilizada a priori. Ou seja, o R1 do menos 1 é idêntico ao R2 do zero. E eu tenho um ponto em comum, né? Então, a conclusão é que elas são concorrentes. E a interseção é o R1 do menos 1 ou o R2 do zero. Né? Como a gente gera ponto. Por exemplo, se eu pegar o R2, que é essa daqui,
Se eu pegar o R2 e aplicar zero, ou seja, zerando esse vetor, esse ponto aqui é a nossa interseção. Tá? Então, a interseção de R1 com R2 é justamente o ponto 343. Ok, então esse é o primeiro item, né, da questão 1. Tá aqui, item. Ok, o item A. Né? Vamos lá. Agora, o item B. Ele quer a equação do plano que as contém, ou seja, se duas retas são concorrentes, significa que existe um plano que essas duas retas estão nela, né? No caso, estão nesse plano. Caso elas sejam concorrentes, de fato elas são, ou paralelas. Né? Então, quando é que existe um plano, né, que está entre duas retas? Só tem esses casos. Né? Se eu tenho duas retas paralelas, eu consigo um plano que elas estão nesse plano, ou se elas forem concorrentes. Tá, e como é que a gente faz isso? Bom, a gente já tem. Vou fazer aqui o desenho, que aí dá para enxergar a ideia. Bom, é o seguinte, a gente encontrou, quer dizer, tem duas retas, né? A reta R1, sei lá, e a reta R2, e elas são concorrentes. Tem um ponto P que é comum, né? A gente verificou aqui nas contas acima. E, consequentemente, né? Isso é um dos teoremas da geometria euclidiana. Existe um plano que contém elas. Tá, deixa eu... Sendo que aqui no nosso contexto eu quero saber qual é esse plano. Tá, e como é que a gente define isso? Né? Como é que a gente determina essa equação desse plano aí? Bom, tem uma maneira simples, né? Aqui a gente tem os vetores de direção, né? Chamar V1 referente a R1 e o V2 referente a R2. Aqui eu posso fazer o produto vetorial e determinar um ortogonal as duas retas, inclusive. Né? Eu sou capaz de determinar aqui um ortogonal pelo produto vetorial. E eu tenho um ponto conhecido aqui já, né? Que aí é muito simples, pode ser qualquer ponto da reta, você pode gerar qualquer ponto ou pegar esse ponto conhecido que a gente já pegou. Então, aqui, do jeito que eu desenhei aqui, no caso seria V2, vetorial V1, esse vetor aqui que vocês estão vendo, que é ortogonal ao plano, né? Porque ele aqui é ortogonal à reta R1, né? Também ele vai ser ortogonal à reta R2. Né? Ortogonal às duas, automaticamente ortogonal ao plano, né? Que contém elas duas. Tá, então vamos fazer isso. Então, o nosso vetor normal vai ser indo mais direto, né? IJK, pegar aqui as coordenadas dos vetores de direção, no caso 552,
E menos 2, menos 2, menos 2. Ou também posso pegar o 2, 2, 2, tanto faz. Né? Se eu pego esse ou esse, ou esse aqui, dá no mesmo. Repito, né? Não importa o sentido, e sim a direção. Tá, então, calculando esse determinante, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Coordenada x vai ser esse determinante aqui, né? 5, 2, 2, 2, menos a segunda coordenada, né? Aplicando aqui Laplace, né? Eu vou eliminar a linha e coluna do J, né? Eu troco o sinal pela posição, linha 1, coluna 2, e somado com 2 dá 3, né? Toda vez que essa soma da posição da linha com a posição da coluna dá ímpar, pela regra de Laplace, tem que trocar o sinal. Então, aqui vai ficar a mesma coisa, né? Sobra essa coluna aqui, essa coluna, que são idênticos. Por fim, a terceira coordenada, né, aqui. Ok. Então, aqui dá 10 menos 4, né? No caso dá 6. Aqui é a mesma coisa, no caso menos 6. E aqui vai ser o mesmo produto, né? Aqui dá 10 menos 10, dá 0. Então, esse é o vetor normal ao plano. E eu posso pegar o ponto conhecido, que é o ponto em comum, no caso 343. Então, a nossa equação vai ficar assim. Só relembrando, né? Essa aqui é a equação do plano. Eu pego um ponto qualquer, vou criar um vetor junto com um ponto conhecido e todos os vetores do plano são ortogonais ao vetor normal. Geometricamente, o produto escalar tem que dar zero, né? Assim que é gerada a equação do plano. Então, aqui o ponto genérico tem coordenada x, y, z, né? Eu vou subtrair de P, eu vou considerar esse ponto aqui. Então, já vou direto, vai ficar x menos 3, y menos 4, né? E z menos 3, escalar esse vetor aqui, no caso 6, menos 6 e 0. Tá, então, esse produto vai ficar assim, 6x menos 6y, né? 0 vezes esse aqui vai dar 0, quer dizer, vai ficar só essas coordenadas aqui. Aqui vai ficar menos 18, né, que é 6 vezes 3, mais 24, né, igual a 0. Então, esse aqui, de forma geral, seria a equação do plano. Né? Aqui dava para simplificar, inclusive. Todos os números são múltiplos de 6 aqui, né? Enfim, então, sei lá, não preciso ir mais adiante. Eu acho que a ideia completa já foi passada. Né? O resto é só manobra aritmética. Tá, então, essa é a ideia do item B, né? Determinar a equação do plano Professor, em que... com licença. Pode falar, Zé. É que nesse caso eu fui mais adiante para tentar isolar o x e o y, sabe? Só que eu achei muito estranho porque quando eu tentei continuar, ficou, acho que ficou 6, ficou x menos y igual a menos 1, porque eu passei o 6 que estava positivo para o outro lado. E eu fiquei achando estranho porque deveria dar algo parecido com aquele vetor normal, né? Que era o 6, no caso de ficar tipo 6x menos 6y. Aqui Aí, como coeficiente, né? Você está falando? isso. Aí acabou que não deu esse resultado, eu fiquei muito confuso aqui. Fiquei bastante tempo tentando resolver, mas não conseguia
sair do lugar. É, vou dar uma olhada, né? Aí eu, né, qualquer coisa lá no... É porque eu fechei, né? Mas lá no Classroom, né, tem um bate-papozinho na lateral. Aí eu dou um feedback por lá mesmo. Se for algo assim interessante, assim, se for um ponto de vista interessante para a turma visualizar, eu também posso até exibir no próximo encontro. Mas a priori eu vou dar uma olhada lá, foi o que você fez, né? Aí eu ponho lá um feedback lá no chatzinho que tem Beleza. na lateral. Tranquilo? Tranquilo. Se for possível e for, né, se for só questão de formato, aí tudo bem, aí não tem problema. Ok. Mas deu para entender, né, o que eu fiz? Uhum. Deu sim. Muito bem. Tá. Aí o item C, eu quero projetar esse vetor na direção da reta R1. Né? Então, peguei aqui um vetor de coordenadas 1, 1 e 1 e vou projetar aqui na reta R1. Aqui já está bem poluído esse desenho, eu vou redesenhar aqui só os objetos que a gente quer. Então, vou desenhar aqui a reta R1. É dado as coordenadas de um vetor, no caso, sei lá, suponha que é esse vetor que eu estou desenhando, suponha que tem coordenadas 1, 1 e 1, eu quero projetar esse vetor aqui, né, nessa reta. E para fazer essa projeção, basta a gente projetar com o vetor direção da reta. Então, aqui tem um vetor que eu chamei de V1, que é o vetor direção da reta 1. Então, se eu projeto esse vetor dado, no caso o vetor 1, na direção de V1, então, tranquilo. Está respondido a... Quer dizer, esse é o caminho para resolver esse problema. Bom, é o que a gente sabe, né? A gente sabe que a projeção... Deixa eu só ver se ele quer o vetor... Não, ele só quer a projeção, ele não quer o vetor projeção. Ele quer saber só o tamanho dessa sombra aqui, né? Ele quer só a projeção. Então, a projeção de U em relação a V1, a gente já viu que é o produto escalar dos dois sobre o tamanho, né, do vetor onde está sendo projetado, né, sobre ele. Tá. E vamos pegar aqui as coordenadas do nosso V1. No caso, menos 2, menos 2, menos 2. Né? Esse é o nosso vetor V1. Então, isso aqui vai ficar assim, né? Assim. Aqui vai ficar sobre o tamanho de V1, que no caso vai ser a raiz das coordenadas ao quadrado, né? No caso vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Né? Que vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. E isso aqui dá, no caso, 2 raiz de 3, né? Já dá para ver. Aqui no caso vai ficar menos 2 menos 2 menos 2, né? Que é tudo vezes 1. Isso aqui dá menos 6 sobre 4 raiz de 3. Então, isso aqui
simplificando aqui, vai ficar 3 aqui, 2, né? E racionalizando, vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 6, né? Que é esse 2 aqui, racionalizando o denominador, vai dar 3, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. E pronto. Eu acho que as contas aparentemente não estão dando nada estranho, pelo menos aos meus olhos. Professor, quando você tira o 2 ao quadrado da raiz, não deveria ficar 2 do lado de fora? Tá como fosse 4 ali. Então foi isso. É isso mesmo. Exato, né? Que eu botei 4 aqui. Ok, é isso mesmo. Obrigado. Então aqui fica 2. E aqui cancela, né? Então esse 2 aqui não tem. É exatamente isso. Aqui tem um 3. Pronto, fica menos raiz de 3. É isso, né? De toda forma, se a gente observar esse vetor e esse aqui, eles são múltiplos. Então, tipo assim, esse é um vetor que já está aqui na direção da nossa reta. Então, a projeção dele é o tamanho dele. E o tamanho dele é raiz de 3. Como a gente faz, no caso, a gente está fazendo a projeção em cima do vetor direção, né? A gente está fazendo a projeção em cima do vetor direção, então o sinal de menos indica isso, é porque aqui o sentido é o contrário. Mas no fim das contas, o que ele está pedindo, na verdade, é essa sombra aqui, é esse tamanho, né? Então não importa o sentido, porque a reta, quer dizer, tem infinitos pontos, né? Então é só essa sombra aqui mesmo. O sentido é mais referente à direção do vetor gerador, né? Então, na verdade, a resposta disso aqui é positivo, tá? Assim, quem botou negativo não tem problema.
né? Não vou desconsiderar, porque a gente está usando como referência a direção. Mas, repito, né, como uma reta tem infinitos pontos, então essa projeção aqui é exatamente o tamanho dele, pelo fato dele ser um vetor que pertence à própria reta. Tá? Então, essa é a ideia. É tipo assim, você está abraçado num poste, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas só para a gente visualizar. Então, está aqui o poste, suponha, e está aqui você. Né? Você tá aqui abraçado no poste. Aí eu emito uma luz aqui. Vou colocar simbolicamente, eu sei que, né, não é bem isso que a gente faz numa projeção, mas eu emito aqui uma luz na sua direção, né? E vamos supor que forma a sombra aqui. Né? Eu acho que a luz ela daria uma projeção maior, mas você encostado, né, quase o seu tamanho praticamente. Bom, então, qual é essa projeção aqui? É a sua altura, praticamente. É tipo isso, né? Qual é a projeção desse ponto na reta? É o tamanho dele, né? Que é exatamente o mesmo, sei lá, esse aqui é um fenômeno paralelo que representa o que está acontecendo aqui, né? Mais ou menos. Ok. Então, primeira questão já foi. Vamos à ideia da segunda. Então, a segunda é dado dois planos e a gente quer determinar a posição entre os planos. E para determinar a posição é um pouco parecido com o que a gente fez aqui das retas. Então, a gente vai olhar para os vetores normais e vai observar a questão da multiplicidade. Se houver multiplicidade, significa que esses meus planos ou eles são paralelos ou eles coincidem. E caso não haja, eles são concorrentes e acabou-se, assim, né? Em relação à posição, essa é a ideia. O ponto de partida é olhar os vetores. Daí o item B pergunta, caso eles sejam concorrentes, para determinar a reta que, né, é a interseção entre eles. E, por fim, o ângulo. Né? Quer dizer, são perguntas relativamente simples, né, comparado a tudo que a gente discutiu nos exercícios e nas aulas. Então, beleza, vamos aqui, os vetores é 2, 1, menos 1, menos 1 e 1. Deixa eu escrever primeiro aqui. Esse é o vetor normal do primeiro plano. Não lembro se era assim ou se... Qual era a alternância dos sinais? É isso mesmo. Menos 1, 1 e menos 1. Aí o que a gente percebe aqui? Que para todo número que a gente pegar, sempre isso aqui vai ser diferente. Né? Aí a razão é que se eu fizer 2 vezes K para dar menos 1, esse K tem que ser menos 1 meio. Então, eu estou colocando o K só para a primeira coordenada desse vetor virar essa primeira coordenada. Porém, esse K não serve mais para as coordenadas na sequência. No caso, a próxima tem que ser K igual a 1 e, por fim, também. Quer dizer, não tem, né? Todo número que a gente pegar, isso aqui vai ser sempre diferente. E a gente conclui, então, que os dois planos que foram dados são concorrentes. Então, esses dois planos são concorrentes, ou seja, obedece à condição aqui do item B,
ele quer que a gente determine a reta que é a interseção dos dois planos. Para a gente fazer isso, é só escrever aqui os planos, 2x mais y menos y. Só licença. Diga aí, Diego. Só uma curiosidade que eu tive. Tem uma diferença assim, crucial em escrever para todo K, N vezes K diferente de N1 vezes K diferente de N2, para não existe K tal que N1 vezes K é igual a N2? Na verdade, não, né? É a mesma coisa, né? Tá. Porque tem uma equivalência, né? Sim. Se eu nego essa informação aqui, né, completa, para todo K. Então, a equivalência de negar isso aqui é justamente isso. O todo vira existe, né? E a gente nega a expressão, né? Então, a gente inverte aqui o quantificador e a gente escreve o contrário. Então, essa seria mas, na verdade, peraí, deixa eu ver. Não existe, né? Não existe. É porque teve uma hora que o senhor escreveu desse. Como? Equivalência, né? Essas duas coisas são equivalentes. Ah, pronto. É porque teve uma hora que eu estava falando sobre esse assunto e primeiro escreveu dessa segunda forma e depois trocou, dizendo que achava melhor da outra. Eu achei que, sei lá, um era mais forte que o outro, eu sei lá, uma coisa assim. Mas entendi já. Mas é isso mesmo. Porque você dizer que não tem K, quer dizer, que para todos os Ks um objeto é diferente do outro, equivale a você dizer que não existe K que torna dois objetos iguais. É exatamente a mesma coisa, né? Se a gente pensar bem. Certo. Então, aí é questão de opção. Você escreve da maneira que você achar mais legal. Beleza. Muito bem, então o item B pede para determinar o plano que é a interseção dessas duas retas, né? Esse exercício do B a gente vai usar fortemente na próxima unidade, depois de ter visto esse conteúdo, né? Então a ideia aqui, sei lá, eu posso pegar esse segundo plano, isolar y, isso aqui vai ser x mais z igual a 5. Aí eu vou pegar esse y, eu vou substituir aqui, né? Então a gente, ao fazer isso, deixa eu colocar aqui, esse aqui é asterisco, eu estou colocando um asterisco no primeiro plano. Com isso a gente vai chegar na seguinte equação, né? 2x mais z menos z igual a 4. Então aqui vai cancelar, né? É isso, né? Então aqui eu vou chegar que 2x, desculpe, 3x é igual a 4, x é igual a 4 terços. Se eu colocar aqui 4 terços, tem algumas confusões aqui, deixa eu... Aqui não é mais igual, né? Aqui é mais 5. Então, substituindo 4 terços aqui, a gente vai chegar que meu y vai ser z mais
4 terços mais 5. E aqui eu posso jogar o 3 no numerador e denominador, né? Só para a gente escrever como uma fração só. E aqui eu vou chegar a 19 terços. Então, beleza, eu já tenho aqui algumas coisas. Vou chamar o Z, eu vou deixar Z como sendo o próprio Z, tá? Porque x é 3 quartos, y é Z mais 19 terços. E o Z eu vou dizer que é o próprio Z, porque aqui a gente não chega, né, em nenhuma relação, né, que determine o valor do Z ou o Z em função do X. A gente não chega. Então, o Z a gente pode dizer que é ele mesmo. Tá? Ok, então significa que a nossa reta, que é a interseção dos planos, isso aqui é um caminho, tá? Eu vou comentar de outros caminhos. É que a nossa reta vai depender do Z, né? Porque Z é ele mesmo e significa que pode ser qualquer um. Então, isso aqui vai ser o x 3 4 terços, desculpe. O y vai ser z mais 19 terços. E o z é o próprio. Quer dizer, aí eu já posso deixar escrito assim ou posso escrever assim. 4 terços, 19 terços e 0. Ou seja, eu estou exibindo aqui um ponto conhecido. E 0, 1 e 1. Esse é o meu vetor direção. Tá? Lembrando que uma reta, a gente tem infinitas maneiras de escrever a mesma reta. Essa aqui é uma delas, né? Não significa que é a única forma. Tá? Qual seria a outra maneira? Outra maneira é você definir dois pontos em comum. Já que elas são concorrentes, né? Você vai procurar dois pontos em comum aqui, os dois planos. E depois que determinar os pontos em comum, eu sei que a Lorena levantou a mão, deixa eu só, né, concluir esse raciocínio e eu vou passar a palavra para ela. Eu tenho aqui os dois planos, a gente já viu pelo item A que eles concorrem, então eu arrumo uma maneira de encontrar pontos em comum. Né? No caso aqui eu tenho vários gatilhos para isso, né? Sei lá, chuto um valor para o Z, acabo encontrando um Y, aqui eu já defini o X, né? Definindo aqui dois pontos em comum, aí a gente tem como, já tem um ponto conhecido, né? E a diferença já tem o vetor direção, também acaba gerando a mesma estrutura que é uma reta, né? Também, é outra maneira. Diga aí, olha. Quando você substitui o y naquela segunda equação, não ficou faltando o mais 5, não? Ficou. Ficou. Deixa eu só... Joguei aqui, né? Aí ficou aqui 2x mais esse x mais y mais e, desculpe, mais 5. Isso. Então aqui na verdade é menos um terço. Tá. Aqui dá menos um terço. Deixa eu ver aqui também, dá menos um terço. No caso aqui vai dar 14 terços. Né? Ok, deixa eu...
É isso. Obrigado. Se não tiver mais nenhum erro, é uma das maneiras. Ok. Então, esse seria o item B. E o item C é o ângulo entre os planos. Então, também é simples esse, né? No caso, é o ângulo entre os vetores normais. Então, no caso, o ângulo entre os planos é igual ao ângulo entre os vetores normais e vai ser o arco cosseno do produto entre eles dividido pelo produto das suas respectivas normas. Tá, então, só colocando aqui suas respectivas coordenadas, né? Então vai ficar 2, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, os tamanhos, né? Aqui vai ficar raiz de 4, somada a raiz de 1, somada a raiz de 1 vai dar raiz de 6, vezes a raiz de 3. Então vai ficar menos 2, né? O produto escalar aqui, mais 1, mais 1. Sobre a raiz de 18. E no caso vai ficar o arco cosseno de 0, né? Aqui o numerador dá 0. Bom, então qual é o ângulo, né, em que o cosseno dá 0? Isso, né? É o ângulo de 90 graus. E se você disser 270, dá no mesmo, né? Porque, sei lá, ou você diz, a gente normalmente diz o menor entre, mas eu posso dizer o maior também, dá no mesmo. E pronto. Então, essa é a ideia da resolução da primeira atividade. Ficou alguma dúvida aqui nas resoluções? Tranquilo, né? Tá.
Então, a questão da... Agora você só acompanha, tá? Acompanha lá no Classroom, né, que vocês vão ver as notas de vocês respectivas, né? A gente já tem aqui, já passei para vocês aqui a ideia das questões, né? Aí eu vou só ver, né? Só conferir coisas bobas, né? Se tiver. E eu não vou iniciar, mas vou só dar uma ideia do que vai ser visto aqui na segunda unidade, né? O que a gente vai ver. Então, eu troquei de ordem, né, essa ideia de matrizes, determinantes e sistemas, porque agora a gente vai ver de outra maneira. Matrizes, determinantes e sistemas, esses três conteúdos são vistos no ensino médio. Então, eu acho interessante dar outra abordagem em relação a isso. Então, para a gente, né, o que vai ser uma matriz? Vai ser, beleza, tem essa estrutura de tabela, porém as linhas ou as colunas a gente pode considerar como sendo vetores, né? Porque mais na frente a gente vai poder realizar operações simultâneas com esses vetores e outros, né? Então, essa é a ideia, né? Aí, beleza, tem os tipos de matriz, né? As propriedades, e muitas dessas propriedades a gente vai visualizar usando a abordagem vetorial. A gente vai utilizar mais a ideia geométrica. Então, o que vai ser um sistema para a gente, né? Vai ser uma equação de plano ou hiperplano, né? Então, essa equação aqui, a estrutura dela é de equação de plano. Porém, aqui como tem n variáveis, né, é o plano n-dimensional. E um sistema é isso, é a interseção entre planos, sendo que a gente já tem ideia, né? Então, por exemplo, você pega três equações 3 por 3, eu acho, que tem lá embaixo, né? Tem lá nos exercícios. Então, quando eu faço a interseção desses três objetos, é a interseção entre três planos. Então, o que a gente sabe, né? Que a interseção aqui dos três, eu vou ter 8 formas distintas de posicionamento delas. E essas 8 maneiras são exatamente as soluções, né? Existe uma maneira que isso me gera um ponto, né? Se os três planos estão dispostos, assim como o canto da parede de qualquer quarto, né? E os três planos dessa forma só tem o cantinho lá, né? Que é o ponto comum, né? E tem várias outras, né? Se eu tenho dois planos coincidentes e o terceiro paralelo, já não tem solução, porque não tem ponto em comum, quer dizer, eu vou sempre fazer esse apelo geométrico a todos os objetos que a gente já conhece. Tá? Depois a gente vai ver determinantes, que o determinantes tem relação direta com o produto misto, né? Eu vou mostrar isso também. O que lá eu comento, aqui eu vou fundamentar. Tá? Então, aí a gente vai ver algumas propriedades, né, que são praticamente as mesmas propriedades de produto misto, né, sendo que aqui eu vou mais além, né, que é a questão de, por exemplo, essa segunda propriedade. Eu tenho uma matriz com dois vetores idênticos na própria matriz, o determinante é zero. Né? Tipo assim, eu não gero volume, eu só tenho dois vetores praticamente. Como é que com dois vetores eu gero volume? Eu gero área, então o volume é zero. Quer dizer, tem total relação com a geometria. E a regra de Cramer é só uma consequência, né? Usando determinantes também é uma maneira simples de enxergar, e com isso a nossa segunda unidade, né, dado a primeira, ela vai ser bem mais curta do que visto sem ser visto da primeira. Tá? Então essa é a ideia da segunda. E é isso. Bom, gente, então a gente acaba encerrando um pouco mais cedo, né? Mas é isso, é tudo que eu tenho para falar hoje, né? Então tá. Quem não tem dúvida, está liberado, né? Quem tem